Bom dia. Agradeço primeiro ao professor Saldiva, o professor Nilson, pela oportunidade que dão aqui à Universidade de São Paulo, né, de constituir esse grupo de estudos e esse seminário encerrando esse ciclo, que foi a tarefa ao que o Grupo 5 viu nesse primeiro ano de existência, né? O professor Nilson já apresentou o conteúdo do seminário, apenas enfatizando, então, que o formato é pensado para a gente poder aprofundar as questões, né? Não somos um grupo enorme, somos um grupo pequeno, com a presença de pessoas que atuam há muito tempo no campo da educação, de diferentes lugares. Então, acho que a gente tem condições hoje de aprofundar as questões e dar continuidade a isso, considerando que tudo está sendo filmado e que depois a gente vai conseguir produzir publicações, textos, a partir de tudo que for colocado hoje aqui. E, como disse o professor Saldiva, é o início de um processo, porque a gente não quer mesmo só ficar no campo do debate, da publicação, mas mesmo de apoiar as políticas públicas, a formação dos professores e as próprias experiências escolares no sentido das transformações necessárias para a qualidade da educação que a gente está buscando. Então, eu já vou passar a palavra chamando a nossa primeira palestrante, a professora Kátia Chaicardi, secretária de Educação de Manaus. Já vou convidá-la para subir aqui. Professora Helena, posso assumir o papel de aluno? Pode, professor. Muito obrigado. Obrigada. A professora Helena pede para assinar o boletim e depois devolver para ela, dentro de uma perspectiva educacional, quando eu não estou de castigo, né, professora? Claro. Eu vou chamar para sua esposa. Exatamente. É melhor que assine. A secretária Kátia é agrônoma de formação, socióloga, professora da Federal do Amazonas. No passado ela foi carioca, mas já é uma cidadã manauara, mãe de manauarenses. Foi secretária do Meio Ambiente, não é isso? Antes de assumir como secretária da Educação em Manaus. Está fazendo um trabalho que eu considero brilhante e único na política pública brasileira, de transformação, que ela vai poder contar aqui para a gente de uma forma bastante orgânica, né? E apenas para contextualizar um pouco, a gente, então, nessa mesa, nesse dia de hoje, a gente tem o dia inteiro dedicado ao debate. A gente tem a política pública, a secretária da Educação, uma liderança no campo dos educadores e uma liderança no campo do investimento social privado, para a gente poder ver os vários, como o professor Pacheco gosta da gente usar os termos em inglês, players, como tem se dito por aí, do campo da educação inovadora no Brasil. Então, já passo a palavra. Professora Kátia, muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, professora Helena, professor Paulo. As palavras foram, de fato, emocionantes. E a gente que é do Norte sempre fica recebendo os paulistas entre nós. Quando eu fui fazer meu exame para o doutorado na UFRJ, uma professora da banca perguntou assim para mim, eu já morava há muitos anos lá na Amazônia, você acha que tem condições de acompanhar o nosso curso tendo estudado no Norte? E isso não faz tanto tempo assim, né? Faz uns 15 anos. Então, é uma professora ilustre e bem famosa. Então, parece uma coisa simples, mas não é, né? A gente avança uns 2 passos para frente e uns 10 para trás. Mas a gente tem conseguido fazer algumas coisas, apesar de. Por isso, eu achei muito interessante, queria agradecer muito a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo lá no Norte. Tem parceiros nossos aqui também, e o professor José Pacheco aqui conosco, é uma honra, uma alegria. Já é nosso parceiro, esteve lá conosco. E a gente tem várias coisas inspiradas nessa metodologia
mas mais do que nessa metodologia, nessa visão de mundo e opção de vida que ele vem militando ao longo da vida dele. Mas o meu lugar aqui hoje, para conversar com vocês, é falando como... Depois, agora, no carro, vindo conversando com a Helena, eu fiquei pensando, eu não sei nem se sou eu a pessoa mais indicada, mas eu acho que, para começar, a nossa primeira inovação é como é que a gente começou, o que a gente herdou na secretaria quando a gente chegou lá. Eu cheguei em 2015, e, por incrível que pareça, esse ano já está sendo o meu 4º ano, então eu acabo me tornando a secretária de educação mais antiga, que mais demorou. São pastas que os secretários passam pouquíssimo tempo. Normalmente 2 anos na média, mas habitualmente 1 ano. 1 ano e sai. Então, tudo aquilo que se desenha acaba saindo, porque as pastas de educação em todos os municípios, né, no Brasil, acho que no Estado também, elas são muito colonizadas politicamente, não de uma política com P maiúsculo, mas de uma política muito perversa. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, uma primeira coisa que a gente fez em 2015 foi primeiro entender qual era a nossa herança e para que é que nós existíamos como Secretaria de Educação. Helena, me ajuda no tempo. Por que nós existíamos? Se nós perguntássemos para a população o que era a CEMED, primeiro a CEMED, como quase todas as instituições, elas, na minha região, elas assumem uma personalidade. E elas viram uma coisa que paira, que nem o Estado no Brasil, né? Paira sobre a sociedade e que, mesmo quem trabalha lá, não se vê como parte daquilo. Então, é culpa da CEMED, é a CEMED. E não sei o que. A CEMED é uma entidade personalizada e que as pessoas esquecem que é feita de gente. Ela não é feita de mesas e cadeiras, ela é feita de gente. Então, quem são essas gentes que fazem essa secretaria e para que é que ela serve? Então, logo no começo, eu perguntava para as pessoas e sempre andei muito nas escolas. Eu vou falar para vocês o tamanho da nossa rede, vocês vão ver o que é, como ela é portentosa, ela é gigante. E todas as semanas eu sempre visitei muito desde o início. Já conheço quase todas, nesse tempo todo eu não conheço todas ainda, porque elas são 500. E a população, de uma maneira geral, entendia que a nossa obrigação era, simplificando, né, mas dar merenda e ter as crianças em segurança. Ponto. Então, não verbalizado assim, mas as expectativas. Se você vai em qualquer reunião de conselho de pais, a expectativa é sempre essa. O que vamos discutir? Hoje a merendeira não está, a merenda não tem, faltou isso, tem, não tem, choveu na sala de aula, o ar-condicionado não funcionou. E, claro que isso não é em vão, isso tem a ver com o público. Nosso público-alvo é de uma população mais vulnerável, né? Nós somos, eu vou mostrar para vocês quem nós somos, nossa dimensão, mas de imediato a gente precisou criar um debate para entender qual era a nossa missão, por que a gente serve. E nós discutimos isso de modo muito participativo, em vários seminários, internos e externos. Nós somos uma comunidade de 15 mil servidores. E a gente definiu, então, depois de muitas idas e vindas, qual seria a nossa missão. E a nossa missão é essa: garantir educação básica de qualidade, assegurando o acesso. Então, o acesso em primeiro lugar. É importante eu chamar a atenção disso, porque vocês vão ver o porquê que, às vezes, a gente não avança em alguns projetos. Porque a gente ainda não tem a universalização do acesso. O acesso, a inclusão, a permanência, que é outro desafio, e a formação dos nossos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades adequadas às transformações sociais, e bem como a valorização dos profissionais de educação. Então, isso, depois de muitos debates, essa foi a formulação. Traduzindo isso para a nossa linguagem, eu vou falar disso aqui primeiro. Em Manaus, não sei se alguns de vocês já conhecem, o Zé Pacheco conhece, não sei se a Helena conhece. Manaus é uma cidade
à beira do Rio Negro, e na frente dela nasce o Rio Amazonas. Ele é formado de 2 grandes rios, que vocês aprenderam na geografia na escola. O Rio Negro e o Rio Solimões. São 2 grandes rios que parecem um mar, e eles juntam na frente da cidade e formam o Rio Amazonas, né? Do mesmo modo, nós traduzimos a nossa missão para esse movimento dessas águas. Então, quais são os nossos 2 braços formadores que desaguam nesse imenso rio, que é essa secretaria, que é responsável pelas políticas públicas de educação básica, pela coordenação, né? Pela coordenação, não é responsável pelas políticas sozinha. Um rio são os nossos professores, que são, para a gente, os protagonistas de todo esse movimento, junto com o outro rio, que são os nossos alunos. E aqui, professores, não são só os professores de sala de aula. A gente tem os pedagogos, a nossa rede tem 12.360 professores. Temos, hoje, 242 mil alunos, desde a creche até o 9º ano, com educação de jovens e adultos, educação de idosos. Temos um programa forte de alfabetização de idosos. E temos 867 pedagogos e uns 1.200 e poucos técnicos administrativos. Então, a política pública de educação básica em Manaus é o imenso Rio Amazonas, formado especialmente desses 2 braços, que tem muitos afluentes. Os afluentes formam esses braços. Então, junto com esses alunos, o que vem por trás deles? As famílias, as comunidades onde eles vivem, tudo, os sonhos, as expectativas, a sociedade toda e sobre os professores também. Então, na nossa cidade, somos 2.200.000 habitantes. A nossa secretaria chega diariamente no coração e nos olhos e no diálogo, todos os dias, com cerca de 600 mil pessoas, todos os dias. Então, esse é o nosso universo de atuação, de motivação. Eu ia dizer de pressão, mas é de motivação. Ai, tem que ser aqui. Então, aí eu volto para cá. Então, aqui está Manaus, né? Essa é a grande Manaus. Ainda muito florestada, mas aqui já próximo à área central já não existe mais quase floresta. Eu estava falando antes que Manaus é uma cidade que se fez cidade de costas para a floresta, copiando um modelo. Não era paulista, era carioca. Eles tinham o rio como... o Rio Capital Federal, né? O rio como o ideal. E as famílias ricas, inclusive, tinham apartamentos em Copacabana para passar férias e tal. Então, e desde o tempo da borracha, no final do século XIX, o modelo europeu de desenvolvimento de uma cidade que se faz cidade negando a floresta. Então, aquela ideia de que tudo que é ligado à selva é bárbaro, é atrasado. Então, nega as suas origens e a sua presença, não é nem origem só, o seu presente indígena, nega os seus traços físicos e nega a organização da cidade. Então, é uma cidade que copia outras e, com isso, aterrou rios, aterrou igarapés. Estava falando antes, das 15 capitais brasileiras, com mais de 1 milhão de habitantes, Manaus está em 14º lugar de arborização urbana. Os paulistas podem ter orgulho, porque São Paulo tem um índice altíssimo de arborização urbana. É impressionante. Manaus tem pouco arborização urbana. Então, a nossa rede está aqui. São 499 escolas. Temos 415 delas, essas vermelhinhas, são as escolas urbanas, distribuídas em todos os bairros da cidade, 230 delas, mais ou menos, em zonas muito vulneráveis, bairros muito violentos, cercados de tráfico de drogas. Manaus é uma cidade hoje já bastante violenta também. Eu acho que essa rota do tráfico, que sempre existiu, agora ela é muito visível, né? E eles meio que mostraram a cara. Isso está acontecendo não é só no Rio, é no Brasil todo, mas Manaus também. E 84 escolas rurais, são essas amarelinhas. Então, tem uma zona rural expressiva, que, por estrada, tem a BR-174 aqui e a M010, que é uma estrada estadual, e pelos rios. Então, a gente aqui, o Rio Negro e no Rio Amazonas, só no Rio Negro eu tenho 29 escolas que são ribeirinhas.
E, dentro delas, 4 escolas indígenas e 18 centros culturais. Essas escolas são bilíngues, são mais ou menos 10 etnias indígenas com as quais a gente trabalha. Então, esse é um universo onde a gente atua e vive todos os dias enfrentando os dilemas os mais complexos, né? E aí eu fiquei muito animada com esse convite, pela possibilidade de compartilhar com vocês que, apesar de tudo isso, desse cenário, e da grande crise que a gente enfrentou no Brasil 2015 e 2016, que afetou muito os municípios foram muito afetados pela economia. E o que a gente conseguiu fazer? Porque eu assumi em 2015. Então, podíamos ter escolhido. Não tem recurso para fazer infraestrutura. Não tem isso, não tem aquilo. Eu tinha uma estrutura de gestão muito engessada. Então, nós resolvemos, primeiro, depois de termos feito um diagnóstico, definido qual era a nossa missão, em todas as escolas, salas de gerência, salas de todos os lugares, aquela missão está colocada. Quem conhece lá a nossa rede sabe, você vai na sala de qualquer um. Se você perguntar hoje para o diretor de engenharia da CEMED, que cuida de manutenção e infraestrutura das escolas, ele sabe de cor qual é a missão. Para que é que ele serve? Não é para consertar a escola, é para promover a educação básica de qualidade. Então, para que serve a moça que serve cafezinho? Para promover a educação básica de qualidade. Para, garantindo o acesso, a inclusão, a permanência. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente foi trabalhando isso, massificando, isso está em todos os lugares. Então, isso são pequenas coisas que fizeram uma correção no olhar. Então, aqueles pequenos feudos, os pequenos poderes... Quando eu cheguei na secretaria, estava contando, nós temos 3 subsecretarias para cuidar dessa rede toda. Uma subsecretaria de gestão educacional, uma subsecretaria de administração e finanças e uma subsecretaria de logística. No finalzinho eu vou mostrar um videozinho de 3 minutos para vocês verem o todo, porque eu acabei selecionando alguns casos mais de experiências nas escolas para compartilhar, porque foi a proposta. Mas eu ia falar de uma maneira geral que o que está acontecendo nas escolas tem a ver com o que nós acabamos assumindo como estrutura de gestão. As coisas estão conectadas, né? Como vim eu e não a professora subsecretária de gestão educacional, então eu falo um pouco do meu lugar, né? Que é o lugar da gestão. Mas nós, quando eu cheguei, nem o prefeito sabia quem era subsecretária de gestão educacional. Todo mundo conhecia o secretário de educação e o subsecretário de administração e finanças. Ninguém sabia quem era. Então, a Secretaria de Educação, ela estava mais voltada para administrar. Ela é o maior orçamento do município. É a secretaria que tem o maior número de servidores. Nós temos a metade dos servidores do município inteiro. O município de Manaus tem 30 mil servidores, nós temos 15 mil. Então, o subsecretário de administração era a figura mais importante. Então, isso mostrava o que era, o que representava na estrutura do município o fazer educacional, né? Era administrar os contratos, a infraestrutura, cortar as coisas e considerar os pedagogos, os professores, uma classe inferior. Que a educação era ruim. E, no início, a gente abriu um debate, uma proximidade maior com os sindicatos, e isso foi uma coisa muito boa, às vezes problemática, porque às vezes também, quando você pensa num Estado para além do governo, pensando ele também composto pela sociedade civil organizada, você se depara com, às vezes, segmentos despreparados para esse lugar. E aí as coisas embolam. As pessoas também... Esse debate era só aumento de salarial. Ninguém vinha para discutir educação. Ninguém. Mas ninguém. Nem pai, nem mãe, nem professor, nem ninguém. E a gente tentando... Olha, estamos nesse cenário. O que nós podemos fazer apesar disso? Então, a gente, dentro, estruturou, com a participação de quase todos os nossos servidores, uma estrutura de gestão muito participativa. Eu não vou detalhar, mas hoje ela tem
a gente tem uma gestão estratégica, a gente tem uma gestão pedagógica e uma gestão de competências dos professores e dos servidores. Todos os processos nossos, desde a aquisição de material, de merenda escolar, de transporte, nós temos 120 e tantos ônibus e temos 30 lanchas, porque a gente leva alunos de lancha. E a gestão financeira, todas essas dimensões são tratadas por meio tem suas coordenações e painéis gerenciais, e todos os coordenadores de área participam de todos os painéis. Então, dos 15 mil, até umas 500 pessoas participam em diferentes níveis, e depois elas discutem isso até a escola, sobre tudo que gira em torno da secretaria. Então, hoje, a subsecretária de Gestão Educacional, que é a sala adjunta minha, que não era o outro subsecretário, e quando eu estou eventualmente fora, ela é que responde pela secretaria, porque durante mais de 10 anos quem respondia era o secretário de administração. Então, hoje não, desde 2015 já é secretária de Gestão Educacional. E então, hoje, os pedagogos e os gerentes participam da gestão financeira e o pessoal da logística, da engenharia, todo mundo participa também dos painéis de gestão educacional. No início foi muito difícil. Ninguém se entendia, não tinham paciência, se levantavam, embora, davam desculpa para sair. A gente fez meio obrigado e depois, hoje, todo mundo aprendeu muito. Aprendeu sobre os limites do outro, porque a gente sempre acha que o que a gente faz é mais do que o outro faz, que ele não valoriza o que eu faço. E a gente viu que não era bem assim. A gente tinha muitos pontos de contato e pudemos otimizar, naquele momento, os poucos recursos que a gente tinha, né? Com isso, embora isso incomoda muita gente, me incomodou muito no início, hoje eu já entendo. O que nós conseguimos nos últimos 3 anos? Desde há 18 anos, o MEC disponibiliza dados, né, analisando as redes municipais de educação, né? E nós nunca tivemos uma taxa de aprovação tão alta como a que nós tivemos agora, com praticamente 0 de investimento em infraestrutura, em nada. O que nós fizemos? Mantivemos, poucos municípios no Brasil conseguiram fazer isso. Nós usamos a verba do Fundeb que nós tínhamos prioritariamente para pagar os professores e garantimos os aumentos salariais nos últimos 4 anos, acima da inflação. E nós conseguimos ampliar o nosso programa de formação de professores. A gente tem um programa chamado Qualifica, que a gente incentiva professores a fazerem mestrados e doutorados, desde que afinados com com aquilo que a rede precisa. O Qualifica não é um programa novo, mas antes cada um estudava o que queria e quando voltava, esse professor, ele normalmente não retornava para a sala de aula. O professor mestre e doutor, é muito difícil ele retornar para uma sala de aula. Ele era um formador. Ele virava um personagem importante, mas muito distante do chão da escola. A gente foi mudando isso. Então, a gente melhorou muito. Tivemos uma queda, e aí, em 15 para 16, a gente cresceu bastante na aprovação dos alunos, diminuímos muito na reprovação, mas 16 nós caímos. E viemos com tudo em 2017. Porque 16 foi um ano de eleição municipal. E eu falo isso abertamente. Aí os vereadores faltam me matar, porque eu digo, é impossível, vocês não deixam a gente trabalhar. Então, eu mostro, porque a gente tem todos os indicadores desde 2015, a gente acompanha todos os indicadores, o ambiente escolar, como é que os alunos estão aprendendo. Quando eu cheguei na rede, apenas 67% do currículo mínimo era cumprido. Nós terminamos o ano passado com 87%, a nossa meta é 100%. Esse ano nós vamos cumprir 95%. E desde 2015 nós começamos o ano com todas as escolas abertas. 500 escolas, porque até então, começávamos o ano, como hoje o Zé Pacheco viu no jornal, que está acontecendo na rede estadual, 60, 70 escolas em reforma no começo do ano. Elas iam começar as aulas 1 mês, 2 meses depois calendário especial. Esse é o nosso 3º ano que a gente abre com todas as escolas funcionando. A duras penas, mas porque a gente olha no ano anterior o que a gente vai fazer e na marra a gente vai fazendo. Então, a gente reposicionou uma série de contratos e uma série de coisas e fomos dando oportunidade para a rede crescer. Eu só queria mostrar isso porque
é uma linguagem que todo mundo entende. Mas por trás disso aí, vocês vão ver o quanto de qualidade a gente está tentando colocar na rede, né? Então, entre as cidades, as capitais brasileiras que mais cresceram no IDEB nos últimos anos, Manaus e Fortaleza são aquelas que mais cresceram no IDEB e que mais cresceram internamente. Porque você tem rede como Curitiba, que todo mundo, é uma rede maravilhosa, de grande desempenho, ela está estagnada há um bom tempo. Rio, então, nem se fala. Então, nós fomos nós e Fortaleza somos... E Fortaleza tem crescido, mas ela está estagnada internamente. Nós temos melhorado o nosso desempenho, mas como reflexo do que nós temos crescido internamente. Então, como é que nós fomos melhorando a aprendizagem das nossas crianças? Olhando para aquela missão lá do início, né? Aquilo nos anos iniciais, a mesma coisa nos anos finais, então, porque Manaus foi a capital brasileira, isso que nos rendeu um certo reconhecimento, que mais cresceu na versão passada do IDEB, com essa mudança, nessa correção de rumo que a gente fez. Então, é uma prova, uma avaliação de escala nacional, essas avaliações são muito questionadas, mas a gente resolveu fazer uma limonada desse limão. E a gente passou a usar esse indicador para qualificar o que a gente faz e para tornar visível o que a gente faz. Com isso, a gente trouxe também para a rede muitos parceiros e pudemos dar visibilidade, fomentar muitas iniciativas que a rede tem. Então, de novo, a gente aí foi superando as metas. Só desde 2013, né, que é esse governo que a gente tem agora, que foi reeleito, que a gente começou a cumprir as metas determinadas para Manaus. Até então, Manaus sempre ficava abaixo da meta, né? E ano passado, na última versão, nós atingimos a meta que estava prevista para os anos iniciais para 2017. E nos anos finais, nós atingimos a média que era prevista para 2019. Então, com uma pequena correção de rumo, em 2 anos a gente mudou o desempenho das nossas crianças. Então, a gente acabou se destacando e aí a gente... em 2016, a revista Exame fez 6 páginas de como é que, no meio daquela crise horrível no país, a gente tinha conseguido passar de ano. E o que a gente tinha feito. E é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês. Então, por que a gente chegou ali? Não é porque a gente só começou a treinar os nossos alunos para fazerem prova. Eles conseguem se desempenhar nas provas porque a gente passou a trabalhar por dentro. A gente passou, então, a corrigir, colocar em lugar de destaque a Subsecretaria de Gestão Educacional e todas as políticas e programas que a gente tinha na rede. Nós tínhamos na rede alguns parceiros que custavam muito caro e que a gente não via resultado. A gente resolveu valorizar a prata da casa. Os professores da nossa rede eles ressentiam muito de irem grandes autoridades nacionais e internacionais, serem consultores, ensinar um monte de coisa. E as iniciativas locais que tinham muito resultado numa turma, na outra turma, ninguém sabia, eles eram invisíveis. Nós passamos a fazer seminários periódicos de boas práticas e tornar os professores uns formadores dos outros. E as escolas, umas intercambiando com as outras. Nosso sonho é apadrinhar escolas com outras escolas, nossas mesmas. Isso ainda não aconteceu, mas a gente está caminhando para isso. Mas a gente começou a desenvolver e a incentivar uma série de projetos que começaram como piloto. Então, sem deixar de olhar para o cumprimento do currículo. E ele é monitorado hoje não só pelo que o professor declara no diário. A gente tem uma série de parâmetros para analisar se os meninos estão realmente tendo o seu direito assegurado de estar com os conteúdos mínimos sendo trabalhados. Não é só declaratório pelo professor. Então, isso aí é uma longa conversa, depois eu posso falar para vocês. A gente tem 100 assessores pedagógicos que circulam em todas as escolas. A gente tem umas ferramentas para analisar e ir trabalhando isso com os meninos, com as famílias, para analisar se os meninos estão mesmo aprendendo. E
todos os projetos que eram dispersos na rede, por iniciativa de professores ou de universidades, porque uma rede dessa é um caldeirão de pesquisa, né? O que mais a gente tem são professores, pesquisadores das universidades, tornando parte da rede como laboratório, mas com pouco retorno efetivo para a nossa missão. Então, publicam teses, dissertações, livros, mas a nossa missão, que é garantir uma aprendizagem de qualidade, pouca gente está comprometida. Então, hoje, os projetos todos estão voltados para isso, eles passam por uma avaliação e depois tem que ser isso, é todo trabalhado na escola e na rede, né? Então, muito legal esse projeto, que é a primeira escola da região norte que tem um quintal musical. É uma escola que, ela, ao invés de ter aquele quintal que os meninos vão brincar indiscriminadamente, um pessoal de música da escola, eles montaram toda uma estrutura musical, e aqui são feitos saraus, e aqui começou a se trabalhar todos os conteúdos dentro desse quintal. Então, é um pioneirismo, foi um centro de educação infantil, ele tem esse espaço sonoro, e aqui, com musicalização, brincadeiras, interações práticas, as famílias vêm, participam, tudo com sucata, e foi uma ideia que surgiu numa aula de formação, a gente incentivou, e hoje várias escolas estão implantando seus quintais musicais, né? Outra coisa muito legal foi a gente ter... nós já tínhamos há alguns anos as Olimpíadas Municipais. Como a rede é muito grande, a gente tem um projeto gigante de Olimpíadas, de esportes, e quase todas as escolas se envolvem, é uma coisa espetacular. Só que esse projeto, inicialmente, ele era meio que solto, era só as modalidades esportivas, desconectadas, às vezes, dos conteúdos. Então, nós passamos a trabalhar o projeto das Olimpíadas desde 2016, dentro de um modo multidisciplinar, em todas as disciplinas, dentro dos conteúdos, e as Olimpíadas passaram a ser uma grande celebração da aprendizagem, ou do processo ensino-aprendizagem daquele ano. E em 2017, nós incluímos os alunos de educação especial. Nós temos na rede muitos alunos portadores de necessidades especiais. A gente tem um centro municipal, que é, inclusive, em Manaus, o que mais atende. A gente fez, ano passado, a primeira Paramunicipíada. A gente fez uma Olimpíada só de alunos portadores de necessidades especiais, com paralisia cerebral e tudo mais. E a gente tem um projeto premiado lá, que chama Projeto Avatar, que os professores de educação física são o corpo dos alunos com paralisia cerebral. E as famílias se envolvem também com isso. Então, esse trabalho, que é o que eu quis dizer para vocês, todas essas iniciativas, atividades de movimento na educação infantil envolvendo cantigas e as nossas lendas, tudo voltado para desenvolver práticas pedagógicas, mas que estejam integradas dentro de uma estratégia de aprendizagem. Então, tudo é muito integrado hoje na rede. E com isso, a gente trouxe várias parcerias para a gente. Na formação de professores, parcerias que antes nos custavam dinheiro, hoje elas vêm por iniciativa de uma série de empresas, de ONGs. Eu vou falar de umas de empresas e depois uma da sociedade civil, que tem provocado uma revolução. Essa daqui é uma parceria com o pessoal da Fundação Telefônica Vivo, eles estão até aqui, e de gestão inovadora. Uma das coisas que a gente viu é a nossa capacidade de dar tanto formação para os professores, quanto melhorar a qualidade da aprendizagem, envolvendo tecnologias educacionais. E nesse projeto, a gente está recebendo uma série de tablets e notebooks, e programas, e formação, e a gente está implantando. E eu queria até mostrar para vocês, um minutinho, um videozinho. Deixa eu ver se eu consigo, que o menino me ensinou aqui, mas eu não sei se eu vou saber. Ai, não vou saber, não. Ah, tá. Não, acho que eu vou conseguir.
Porque aqui fala um professor, acho legal ele falar. Eu tinha um sonho que me tocava muito. Eu sonhava em ser chamado de professor. Algo me movia para isso. A escola é muito mais do que um prédio. A escola é trabalhar vidas. Né? É uma escola rural. Uma das principais instituições dentro do campo é a escola. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo, né? É direito e não esmola. O que é que a escola pode fazer para aproveitar esses conhecimentos tradicionais, que é o novo, o que é o velho, o que é que está em curso no processo? O papel do professor é refletir sobre esse processo. Nós precisamos da sala de aula, nós precisamos da imaginação, nós precisamos do sonho. E as aulas digitais, os conteúdos trabalhados, eles te colocam nesse ponto de desafios. Você precisa repensar a tua prática pedagógica. Então esse processo de formação ele foi fundamental nesta nossa caminhada, né? E nós já estamos colhendo frutos disso, porque nós já estamos vivenciando. E as aulas digitais, ela vem dentro de um processo que o aluno é um sujeito deste processo. A escola do campo, ela pode ser pequena na sua estrutura, mas ela pode ser gigantesca na sua dimensão e no seu alcance social. Por tudo que eu já passei, eu não consegui encontrar uma profissão mais prazerosa na vida e de amor do que ser professor. Tá, então esse é um dos nossos parceiros e isso não custou nada para a nossa rede. Eles se sentiram sensibilizados pelo trabalho que a gente vem fazendo e é uma rede grande, claro que ninguém é ingênuo, isso é importante para eles e é importante para a gente também, então a gente avançou nisso. Mesma coisa, a gente tem uma outra parceria com deixa eu ver aqui. Antes de eu falar dos indígenas, com a Fundação Lehman, que trouxe para dentro da rede o Instituto Salman Khan e disponibilizou o ensino de matemática digital. Nós temos hoje mais de 100 escolas participando, e isso já está mais ou menos um ano. O que está acontecendo agora? Nós conseguimos, nessas 100 escolas, melhorar muito o desempenho em matemática dos nossos alunos. Nós temos 220 telecentros com computadores obsoletos. Não foi comprada uma máquina nova. Infelizmente. Olha que eu batalho por isso. Mas, ao invés de eu esperar, dá para fazer aqui. Fomos fazendo upgrade nas máquinas que dava. E vamos, e conseguimos. E está rodando o conteúdo. Batalhamos na prefeitura para melhorar o acesso à internet. E a gente já tem hoje mais de 100 escolas com aulas digitais e com um programa específico por aluno, porque esse programa do CAN é muito interessante, porque cada um vai na sua caminhada. Ele não é único, então cada aluno tem um programa próprio para desenvolver ao longo do tempo, e eles vão aprendendo. Bom, um outro desafio nosso é a educação indígena, né? Eu estava falando antes que eu recebi até uma multa do TCE esses dias aí, porque não fizemos um concurso, uma legislação que nem existe, mas não porque não existe a legislação, é porque ninguém sabe exatamente ainda como lidar com a diversidade. São 10 etnias, são 4 escolas, então em cada escola são faladas de 2 a 3 línguas. Você tem, as comunidades indicam os professores, porque eles estão relacionados a princípios da cultura, e não há como levar um professor de fora para dar aula lá. Então, nós fazemos seleções temporárias e contratamos professores e criamos um grupo de trabalho envolvendo antropólogos da nossa rede. Nós já temos uma professora Cocama, da CEMED, doutora em linguística, que hoje é a nossa gerente de educação indígena, e nós estamos trabalhando nisso. Mas a gente tem um fórum de educação no campo e na floresta e um fórum de educação indígena, e nós, todos os anos,
Na Semana dos Povos Indígenas, a gente tem um diálogo muito bacana com eles, a gente melhorou muito a qualidade das escolas, a gente tem trabalhado com eles um conteúdo diferenciado e a gente tem conseguido torná-los visíveis. Aliás, nosso calendário escolar, ele começa no primeiro dia do ano de janeiro. Primeiro dia. Esse ano foi 5 de janeiro. Mas não é por vários motivos. Mas só recentemente nós ressignificamos esse motivo. Até então, dizia que era por causa do movimento das águas. Porque as escolas ribeirinhas do Rio Negro, os rios ficam secos entre outubro e janeiro. E não dá para navegar, então não dá para as lanchas irem. Muitas comunidades ficam isoladas. Então o ano letivo deles é de janeiro a outubro. E de outubro, eles voltam em janeiro. Em outubro até dezembro ficam de férias. O que nós... quando a gente abriu o ano letivo já, desde o ano passado, ano retrasado, a gente vem dizendo que, na verdade, o movimento das águas, ele espelha o movimento da cultura também. Então, acabou que nós conseguimos entender que não somos nós, da área urbana, que estamos levando para nossas escolas do campo e da floresta o nosso modo de ser, a nossa estrutura pedagógica. Muitos são eles que estão nos ensinando. Quando a gente ampliou esses fóruns de debate para que os professores da área urbana participassem junto, a gente mudou muita coisa. Porque, na verdade, todas as nossas salas são multisseriadas, né? Porque é uma coisa que parece que choca todo mundo. As salas do campo são multisseriadas. Qual é a sala que não é multisseriada, né? Todas são. Todas são. E a gente tem uma dificuldade de trabalhar com a média. A gente não enfrenta a moda, os extremos, a gente não sabe lidar com isso, não trabalha com os grupos de interesse, a gente não consegue. Nossa estrutura curricular e pedagógica é do século XIX, como sempre diz o Pacheco. E todas as vezes que a gente tenta ampliar esse debate, é uma confusão, né? A Base Nacional está aí para refletir isso. Mas, mesmo assim, a gente foi fazendo. E pequenas coisas, a gente começou a celebrar o início do ano com a abertura nas escolas ribeirinhas, porque é por lá que nós começamos a ser manauara. Então, isso foi um aprendizado para a gente, veio de lá, das escolas indígenas, das nossas escolas ribeirinhas. Parceria com o CAN. E a gente tem um projeto muito legal de robótica. Mandamos um grupo de 5 alunos para a Dinamarca, eles ganharam um prêmio, e são 3 escolas na Zona Leste, bairros muito violentos, os meninos têm muito interesse por estudar robótica. Aí a Lego é parceira nossa, dá os robôs e trabalham com eles, e está ampliando muito a procura para adesão aos projetos de robótica. Com isso, a gente foi reduzindo também a distorção. Idade ano, ela era elevada na nossa rede, nós já reduzimos 6,4% nos últimos 3 anos. E quem é parceiro nosso também nesse trabalho é a Fundação Ayrton Senna, que também trabalha conosco, captam recursos e eles investem lá na rede. Hoje é difícil a gente ter parceiro que espere que a gente pague alguma coisa. Eles captam de responsabilidade social de empresas ou grupos afins ou ONGs e trabalham conosco, e com isso a gente tem melhorado muito. Também porque a gente começou a entender melhor onde é que os nossos alunos não estavam conseguindo aprender, o como disso. Então a gente começou a enfrentar essa diversidade. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas a gente deu alguns passos importantes, e esse ano passado, não só a distorção, como o abandono escolar, nós tínhamos uma meta de reduzir. Quando nós chegamos na rede, era 2,5% de abandono ao ano. Nossa meta esse ano passado era 1,4%, nós chegamos a 1,2%. Nós temos em Manaus 4 centros municipais de apoio sócio-psicopedagógico. Nós copiamos o modelo do SUS, de busca ativa, e a gente vai, quando os meninos desaparecem da escola, por algum motivo, a gente vai atrás dessa criança em casa, para garantir o direito dele de frequentar a escola, mesmo que os seus pais não tenham condições ou não percebam a importância disso. E a gente vai trabalhando e envolvendo com essas famílias. Como o meu tempo está acabando, eu queria, a Paramunicipidas, que eu falei para vocês, que a gente envolve todos os nossos alunos com necessidades especiais, é um movimento, não é um evento, é um movimento. É um movimento na rede que tem desafiado muito a gente. A gente trouxe todo esse pessoal para a cena, né?
e garantindo o direito deles. Com isso, a gente está exigindo mais que as escolas melhorem a acessibilidade. Nossas escolas, quase todas com escadas, não tinham rampas, e a gente vem cada vez mais tentando melhorar isso na infraestrutura. Temos um projeto também de tutoria dos nossos professores em estágio probatório. Estávamos falando que a gente tem um grande gargalo hoje, as universidades estão desconectadas da vida no chão das redes públicas básicas. Boa parte dos cursos de pedagogia são noturnos, é muito difícil os alunos fazerem estágio ou EAD. E se eles não frequentarem a realidade da vida de uma escola pública e forem inoculados pelo vírus da educação pública, é impossível ele se formar e conseguir enfrentar os dilemas e se ver como um protagonista de transformação. Aqui, educação de idosos, eu falei para vocês. Sim, é isso que eu queria concluir, que eu não tenho mais tempo. Uma grande pegada nossa, e aí foi onde o Zé Pacheco entrou com a gente, a Pilar também, Ana Penido, foi a gente iniciar na rede uma iniciativa de implantar uma primeira escola de educação integral com tempo integral, né? Que foi uma escola sem termos feito uma obra física para fazer a escola. Há muito tempo se falava, e tinha meta, né? Todos os prefeitos, vamos implantar a educação integral. Para eles, primeiro, é sinônimo, né? Educação integral e escola de tempo integral. Isso já é uma primeira coisa que a gente tem trabalhado. Mas essa primeira escola é de tempo integral. É uma escola num bairro, é uma escola já antiga, no bairro onde a gente mais tem imigrantes. Depois da tragédia do Haiti, Manaus recebeu muitos haitianos. Eles falam francês e um dialeto do Haiti. E mais recentemente, venezuelanos. Como ela é próxima a uma paróquia católica que trabalha com da pastoral do migrante, essa escola concentra os imigrantes, né? Então, mas ali tem uns 400 e poucos alunos, tem 28 imigrantes, e a maioria deles são haitianos, né? São crianças negras que falam francês. Então, ela virou praticamente já uma escola bilíngue. E nessa escola, eu vou mostrar aqui, onde é a escola Professor Valdir Garcia. Ela, que é o nosso projeto mais arrojado de desfazer a educação bancária tradicional, nós não conseguimos derrubar paredes ainda, mas virtualmente nós conseguimos. A escola já trabalha com projetos de aprendizagem, os alunos desenvolvem isso, eles constroem uma mandala com os professores, com as famílias. Todas as semanas eles têm assembleias, desde o primeiro aninho, uma escola do 1º ao 5º ano. E eles dizem quais são as suas metas, o que eles vão querer atingir naquele ano. Eles discutem se fazem ou não a Prova Brasil do IDEB e o que significa isso. A escola, ela hoje é a primeira escola da região norte que integra a comunidade de escolas transformadoras, é a primeira e única na região norte, né? E a gente tem... não é que a gente refez os espaços, a gente ressignificou os espaços da escola. E hoje ela é uma escola, é um polo formador para toda a região norte, recebe muitas visitas. Ali a gente tem depoimentos de professores vários, que estavam doentes, que iam se aposentar, que não queriam mais trabalhar, e que hoje reinventaram a sua vida. Os alunos amam a escola. Ela tem uma série de oficinas no contraturno, e tudo isso trabalhando com um currículo que é construído com os alunos, os professores e os pais. E quem nos ajudou a implantar essa primeira escola, sem uma obra, sem um centavo, foi o coletivo Escola Família, que é uma organização da sociedade civil, de pais, de crianças que queriam colocar seus filhos... Eles são de classe média, mas têm um compromisso social e enxergam a educação de uma maneira muito responsável e crítica. E eles, incentivados até pelo Zé Pacheco, ao invés de fazerem uma escola particular para os seus filhos, resolveram contribuir. Trouxeram seus filhos para essa escola, para essa não, para uma outra, e dentro dela estão nos ajudando a implantar essa primeira iniciativa. Com isso, a gente agregou alguns pedagogos voluntários no Brasil e no mundo.
aposentados lá em Manaus. Tem um grupo forte que discute educação integral. Hoje já são 5 dessas escolas funcionando em tempo integral. A gente tem outras que estão aderindo agora, não com tempo integral, porque senão a gente não garante o acesso, porque ainda tem muita déficit de vaga, mas a gente já está avançando para uma proposta de educação integral, sem que o menino fique o tempo todo na escola, mas que ele envolvendo as atividades outras no bairro, na família, e que estejam articuladas com a mandala da escola, né? E esse ano a gente fez, então, para concluir mesmo, o primeiro seminário de educação integral para a educação infantil. A gente tem mais de 164 CMEs, que são escolas de educação infantil, crianças de 4 e 5 anos. A nossa meta do Plano Municipal de Educação era que até 2016, 100% dessas crianças estivessem na escola. Nós não conseguimos, porque não conseguimos construir mais escolas, vamos construir esse ano mais várias, mas a gente avançou muito. Então, hoje a gente tem 80% das crianças de 4 e 5 anos na escola. E a gente tem um programa muito arrojado, voltado, primeiro, para a alfabetização plena, que ainda é um grande gargalo nosso, e para a educação infantil. E já entramos agora com um programa de educação integral voltado para a educação infantil. Então, para que essas crianças, ao avançarem, elas já venham dentro da metodologia da educação integral. São muitas coisas. Eu queria agradecer muito a vocês. Eu não sei se vocês me permitem, tem um videozinho de 3 minutos para ver o geral da rede. Eu não sei se interessa, se vocês querem ver. É só para vocês passearem um pouquinho na nossa rede. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu também não sei nada disso. Isso daqui eu vou fechar. Tá. Pela grandiosidade de seus recursos naturais e imensa biodiversidade. Embora esteja localizada no coração da floresta, a cidade de Manaus enfrenta problemas comuns a toda a grande metrópole. E a Secretaria Municipal de Educação está atenta a esta realidade. A rede pública municipal de ensino é a 3ª maior do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A diversidade cultural, a longa distância entre as escolas municipais na área rural e as questões sociais contribuem para que a missão de levar conhecimento para todos seja um grande desafio. O papel da Secretaria Municipal de Educação é garantir um ensino de qualidade, assegurando o acesso, inclusão, permanência e formação dos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades adequadas para cada modalidade de ensino, bem como a valorização de seus profissionais. Todo pai sonha em ver o filho sendo bem-sucedido na sua jornada. Para tornar isso realidade, é preciso investir na educação em todos os períodos da vida. As crianças, desde cedo, participam de práticas que interligam diferentes linguagens e formas de expressão. A CEMED proporciona atividades que desenvolvem aspectos importantes nos pequenos alunos, como o motor, o psicológico, o cognitivo, o afetivo e o social, tornando as creches espaços educativos essenciais na formação inicial do cidadão. Após a creche, a CEMED atende crianças no 1º e 2º períodos da pré-escola e segue com o ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. E para os mais velhos que não puderam concluir seus estudos no tempo regular, a Secretaria oferece a educação de jovens, adultos e idosos. Para as crianças e jovens que estão em distorção com a idade escolar ou dificuldade de aprendizagem, a CEMED investe em programas de correção de fluxo e reforço escolar no contraturno das aulas, para reduzir problemas de alfabetização e letramento, lacuna de aprendizagem e o abandono. A educação rural impõe à CEMED o desafio de garantir às populações indígenas, ribeirinhas e que vivem próximo a rodovias ou em ramais uma educação de qualidade, que as habilite ao exercício da verdadeira cidadania, mesmo diante dos limites impostos pelo denso território amazônico. Ser educador é você ter vontade, é você se sentir compromissado com o que você vai fazer. Ser educador é você ajudar a sua comunidade, fazer com que seu aluno aprenda e que você
seja o multiplicador desse trabalho. A construção da aprendizagem tem como desafio disponibilizar conhecimento para todos. A educação especial da CEMED atende alunos com deficiência física, mental, intelectual e sensorial, através de programas de inclusão específicos para as suas condições. Visando contribuir com o aumento de repertórios, horizontes e da capacidade de circulação inclusiva, a CEMED investe na oferta de educação integral a alunos da rede municipal por meio de uma gestão democrática, em que alunos, professores e família se envolvem e tomam as decisões pedagógicas e administrativas, para que os alunos sejam vistos como cidadãos de direitos em todas as suas dimensões. Uma alimentação adequada nas escolas, assim como o ensino, garantem um bom desempenho durante as aulas. A divisão de alimentação escolar da CEMED é responsável pelos processos de planejamento, aquisição, recebimento, armazenagem e distribuição dos gêneros alimentícios. Para evitar o desperdício de merenda nas escolas da rede municipal, foi implantado em 2016 o Sistema de Gestão de Controle de Estoque Integrado, que permite o acompanhamento online dos alimentos enviados às unidades de ensino. Fazer educação pública de qualidade em Manaus é um desafio enfrentado diariamente por nossos educadores. Por isso, a Secretaria investe em sua valorização. Nos últimos 4 anos, os profissionais de educação do município puderam celebrar muitas conquistas, como o reajuste salarial, a qualificação profissional com a oferta de bolsas em cursos de pós-graduação, além de investimentos acima do exigido pelo Ministério da Educação. Isto é apenas o começo, pois assim como o conhecimento, a busca por melhorias para quem é protagonista do aprendizado de crianças, jovens e adultos não tem limites. A CEMED entende que o professor é a peça mais importante na formação cidadã do estudante, não somente na escola, mas para a vida toda. Prefeitura de Manaus. Obrigada, gente. Desculpa aí se eu me estendi.